Capítulo 5 de Atos. Mas antes eu quero dizer para você que desejo para você um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mas tudo isso, um bom dia, a graça e a paz está contida quando a gente busca a palavra. Então vamos nos envolver com a palavra. É Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Por que aconteceu essa conversa? Por que aconteceu essa história? Porque houve um homem que estava embriagado. Ele estava nesse tempo da embriaguez. E não se esqueça que a promessa continua. Assim como Pedro recebeu o cumprimento da promessa, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo desceria. E Pedro e os demais apóstolos receberam. E ali eles estiveram embriagados na presença. E calabassu, niquei, alabassubre, o tempo todo lá, necô, nechei, manai, e calabassúria. E ali estavam os discípulos, os apóstolos que receberam do Senhor o avivamento. Só que a promessa não ficou somente para eles. O Senhor diz em Atos 2:39 que a promessa era para todos quantos o Senhor haveria de chamar. Então, somos privilegiados que podemos ser os Pedros, as Pedritas do século 21, nesses dias de avivamento que o Senhor prometeu em Atos 2:17. Ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, as histórias da Bíblia, principalmente do livro de Atos, se repetirão. Nós teremos os Ananias desse século, desse tempo, sendo revelados. Só esperamos que eles não cheguem a serem fulminados, que eles ainda tenham tempo de saber que estão mentindo, trazendo ofertas, falando que é dízimo, trazendo ofertas insignificantes diante de tudo que eles têm, e enganam aos pastores, e enganam aos bispos, e enganam os apóstolos com aquelas ofertinhas que eles dão o nome de dízimo. Mas nós, os Pedros e as Pedritas embriagados, vivendo todo o tempo do jeito da igreja primitiva, chegou o tempo de voltar ao princípio. A igreja começou com fogo, a igreja começou com embriagados. Que beleza, a igreja toda embriagada, que vergonha, né? Parece até uma vergonha, mas se fosse uma vergonha, não tinha problema, porque a maior vergonha passou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você sabe que os judeus não expunham as axilas? Não foi somente a dor dos cravos nas mãos e nos pés e aquela costela furada, mas também a vergonha de estar exposto, de estar nu. Então, por que nós não podemos ficar assim, passando essas vergonhas, né? Nessa embriaguez maravilhosa chamada Jesus, cheirando a Jesus. Quando a gente fica cheirando a Jesus, o inimigo se incomoda. Em vez de nós deixarmos o inimigo nos incomodar, vamos incomodá-lo nesse cheiro gostoso chamado Jesus. Nessa embriaguez chamada Jesus, nessa dependência química chamada Jesus. É uma vergonha, né? É muito vergonhoso a gente ficar falando a língua da nossa pátria, né? As pessoas ficam zombando, dizendo: meu Deus, o que é isso? Eles ficaram loucos. Não se preocupe que lá em Atos 2 também foi assim. Quando o Espírito Santo desceu, aí os discípulos ficaram naquela vergonha. Eles diziam: eles estão embriagados a esta hora do dia. E Pedro se levantou com toda a autoridade e disse: não, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E a prova disso é que numa só pregação 3.000 almas, na outra pregação quase 5.000 almas. Então, queridos, as histórias de Atos vão repetir. Atos capítulo 5, os Ananias e as Safiras, em nome de Jesus, não serão mortos, mas serão envergonhados. Espero que o Senhor não queira fazer a mesma coisa que fez com Ananias e Safira, fulminá-los, mas que sejam envergonhados, para que venham a trazer os dízimos, as ofertas e as primícias com fidelidade, com seriedade com Deus, não inventando que uma oferta é um dízimo.
Queridos, mas precisamos de estar embriagados porque o Senhor revela aqueles que vivem na intimidade com Ele. Se você é aquele que entra no seu quarto e ora todos os dias, do jeito que Jesus ensinou em Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora em secreto, que teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Já prestou atenção a esta palavra? Mateus 6,6. Se você é aquele que chega no templo e faz da casa dele, do templo, casa de oração, como está escrito em Mateus 21,13, não tem como você não estar embriagado. Se você tem seu turno de oração lá no templo, naquele momento que você passa lá 1 hora, 2 no templo orando, onde não tem nenhum aplauso, simplesmente na intimidade com Deus, então não vai demorar os Ananias e a Safira serem revelados. Porque para Pedro ter aquela revelação, para o Espírito Santo mostrar que Ananias e Safira estavam mentindo, Pedro vivia uma vida de oração, de intimidade com Deus. E Pedro estava fazendo seus turnos de oração. Ele não entrava no templo simplesmente num domingo para estar apresentando seus calçados, seus paletós. Não. Ele entrava todos os dias no templo para fazer um turno de oração. É por isso que nós estamos vivendo esse fracasso em plena igreja. É por isso que a gente não tem dinheiro para cuidar dos órfãos e das viúvas. É por isso que a gente não tem dinheiro para estar fazendo os orfanatos. É por isso que a gente não tem dinheiro para ter um hospital. A gente não tem dinheiro para nada porque muitos Ananias e Safiras estão rolando no meio da igreja e não são revelados. Porque você não estamos embriagados. Mas se a gente viver a embriaguez do Espírito Santo, vivendo a nossa pátria, falando a língua da nossa pátria. Se a gente deixar de se envergonhar do Espírito Santo, ficar embriagado com ele, como diz Efésios 5,18, nós teremos os Ananias e Safira revelados e a igreja próspera, suficientemente próspera, para naquele grande dia, como diz Mateus 25, a partir do versículo 31 até o versículo 46, dizendo: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. Então a igreja cumprirá o seu propósito, que ela não pode cumprir propósito com ladrões no meio da igreja, com aqueles que roubam dízimo, aqueles que não entregam as ofertas, mas quando nós estivermos no ponto certo, na embriaguez que o Senhor requer, as revelações vêm e os Ananias e Safiras cessarão de mentir e nós teremos uma igreja próspera. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Só basta que a igreja tire o ouro e a prata que Ele já nos entregou dos nossos bolsos. E assim viveremos o evangelho que o Senhor Jesus Cristo determinou, cuidando do nosso próximo, fazendo aquilo que Ele mandou, para que naquele grande dia Ele diga: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Aleluia.